Olá, bom dia a todos. Eu sou Andréia Fernandes, gerente executiva de Compliance, Riscos e Controles Internos. Vou começar fazendo a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelo na altura do ombro, estou usando óculos, estou com uma camiseta branca com algumas palavras representando a nossa semana de compliance, conformidade, ética, respeito, LGPD e privacidade de dados. Então eu dou as boas-vindas a todos aqui que estão nos assistindo, aos que nos verão depois. Estamos no nosso 9º evento de ética, compliance e proteção de dados e hoje é o nosso último dia da nossa programação, mas ainda temos muitas atividades ao longo aí do nosso dia. Mais uma vez a gente está reunindo aqui nesse evento, né, o tema de compliance com privacidade de dados e a nossa temática, como todos sabem, na minha camiseta aqui no final, preciso mostrar aqui, com hashtag com todo respeito. Então, como a gente falou ao longo da semana, essa é a nossa temática. Hoje estamos aqui na nossa terceira live com o tema Ambiente de Trabalho Positivo, qual é o meu papel, e daqui a pouco eu apresento o nosso convidado especial. Ao longo do dia, a gente tem ainda lá no Espaço Viva 365 jogo de tabuleiro, com o nome Missão Ética, Exploradores da Integridade e Proteção de Dados. Faço aqui o reforço do convite para que participem, incentive os colegas. O horário é das 10 até as 8h30 da noite e temos brindes de participação, além de pipoca.
Temos também uma roda de conversa hoje às 15 horas com o trio Rafael Bolsante, de Desenvolvimento Organizacional, Tamara Sultani, Diversidade e Inclusão, e eu representando Compliance. Então, eu reforço aqui o convite para que continuem participando dessa nossa programação. Fizemos com muito carinho, o time de Compliance, Privacidade de Dados, com suporte valioso da nossa área de comunicação e de eventos. E hoje, então, para começar a nossa live, eu tenho aqui um convidado muito especial, o Guilherme Bara, que é consultor, TED Speaker, palestrante em diversidade e inclusão, palestrante em protagonismo e compliance. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Guilherme, já fazendo uma pergunta, já para aquecer, e aí depois ele faz a autodescrição e se apresenta. Guilherme, como a gente está falando, ao longo da semana a gente falou de imagem e reputação, a gente falou de cibersegurança, a gente está falando muito de protagonismo, e hoje a gente está falando de qual é o meu papel na construção de um ambiente de trabalho positivo. Então, eu vou trazer aqui para você a primeira pergunta para a gente aquecer, além de você se apresentar e fazer sua autodescrição, você começar trazendo para a gente o conceito de respeito, né? Simples essa palavra ou não? E aí, só um lembrete, pessoal, podem mandar dúvidas, comentários no chat, que ao longo da live eu vou recebendo aqui e vou trazendo aqui esse bate-papo. A gente tem um bate-papo hoje aqui com o Guilherme, vamos aproveitar a oportunidade. Então, Guilherme, é com você. Vamos falar um pouco de respeito? Conceitua para a gente essa temática? Muito bom. Bom, primeiro, prazer estar aqui com você, Andréia, com os colaboradores da ABP, falando de um tema que eu gosto, mas mais do que gostar, eu estudo, eu me preparo, que é o tema de compliance, também um pouco relacionado ao tema de diversidade, que são as duas áreas que eu atuo. E é um tema que é importante porque ele impacta na qualidade das relações, na nossa saúde mental. Então, agradeço bastante a confiança do convite para estar aqui hoje. Começando aqui me descrevendo, eu sou um homem branco, de cabelo castanho, olho castanho. Estou aqui usando um costume, uma calça e um paletó cinza chumbo, uma camisa branca. Estou usando um tênis branco. Eu sou cego, eu tenho deficiência visual, perdi a visão ao longo do tempo, né? Eu já enxerguei e fui perdendo em função de uma situação chamada retinose pigmentar. Então hoje você vai falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência? Não, hoje a gente vai falar de compliance, pode ter algum aspecto ali que tenha uma intersecção com o tema, mas a ideia hoje é compliance. E vamos começar falando de respeito, né? Porque respeito é uma palavra importante, que todo mundo a princípio se sente uma pessoa respeitosa, mas vamos combinar que é uma palavra meio que flutua. Respeito é aquilo que a gente fala, mas a gente às vezes até tem dificuldade de aterrissar. Isso, entre as várias definições de respeito, talvez a que eu mais goste, Andréia, é que diz que respeito é cumprir acordo que você não concorda. Porque fazer só o que quer, é o que eu fazia, assim, quando eu tinha 18 anos, eu sou o filho mais novo, único homem, Andréia. Então, o que eu tinha? Quando eu era 18 anos, eu fazia o que eu queria, eu era um moleque mimado. Não é fazer só o que quer, coisa de moleque mimado. Agora, respeitar é cumprir acordo. Então, se houve acordo, em algum momento você disse sim para aquela dinâmica que eventualmente você não concorda. Por exemplo, a gente está numa reunião. E daí você fica 2 horas para decidir alguma coisa. A equipe fica lá, um traz um ponto, outro traz outro ponto, e no final se decide algo. E no dia seguinte eu encontro uma ou outra pessoa boicotando o que foi decidido. Você fala, mas por que você não está cumprindo o acordo que vocês fizeram ontem? Não, você viu o absurdo que eles decidiram? Bom, se você só cumpre acordo que você concorda, eu vou te dar uma dica. Peça as contas. Sai fora e cria um negócio sozinho, porque você não está preparado para trabalhar em equipe. Vou trazer só mais um exemplo que conversa um pouco com o tema bem da diversidade e inclusão. Tem gente que chega para mim e fala, Guilherme, hoje o mundo está muito diferente, né, gente? Quanto homem gay, quanta menina lésbica. Mas, Guilherme, até aí tudo bem, vai. Até aí tudo bem. Mas que história é essa que a pessoa nasce homem e agora quer me falar que é mulher? Isso eu não concordo. Ninguém está pedindo para você concordar. É só respeitar. É o respeito que é a base da qualidade das relações e que, por exemplo, é um valor inegociável aqui na BP. Muito bom, Guilherme. É muito claro, é muito importante a gente ter claro esse conceito de respeito, porque ele me remete à regra do jogo, né, Guilherme? E a gente tem aqui um código de conduta, e essa palavra está lá, gravada várias vezes no nosso código de conduta. Não, ótimo ponto. Porque, assim, o que a gente ouve, pessoas bem intencionadas, é o que eu chamo do perfil justiceiro. Tem muita gente que, mostrando até virtude na fala, fala assim, olha, Guilherme, eu sou uma pessoa que gosto de justiça.
E é por isso que eu estou fazendo isso. Justiça com base em qual referência? Com base na sua crença, influenciada pelos seus fatores familiares, religiosos, culturais, ou com base no acordo que você disse sim? O que é justiça para a organização é exatamente o que você trouxe, Andréa. É o que está no código de ética, nos valores, nas metas corporativas e, logicamente, na legislação onde a gente está inserido. Então, esse é um desafio, a gente saber separar, e é um desafio grande, uma crença individual de um acordo, por exemplo, corporativo. Né? E só quando a gente conhece e respeita o acordo que a gente está aterrissando para a prática esse conceito. Perfeito, Guilherme. E ouvindo você falar, como é que a gente, né, como colaborador, como pessoas, como é que a gente pode exercitar e como é que a gente pode, como é que nos comportamos para um ambiente mais positivo, mas além das nossas relações profissionais? Porque a gente é um ser único, né? Como é que a gente pode exercitar essa questão comportamental, Guilherme? Quando a gente leva para a vida, né, para a nossa vida pessoal, social, as regras são bem mais subjetivas. Diferente de uma empresa que tem um código de ética, que a gente precisa conhecer para aterrissá-lo, que tem uma diretriz, que você, né, se você acessar lá os documentos da empresa, você vai achar onde está a regra do jogo. No ambiente social, a subjetividade aumenta. E qual que é o desafio? Né? Para ter uma relação saudável com alguém, a gente precisa cada vez mais perguntar mais e deduzir menos. Tem algumas frases que são consagradas que induzem a gente ao erro. Primeiro, assim, eu vou me colocar no lugar do outro. É impossível se colocar no lugar do outro. Guilherme, mas você falou que você não enxerga, né, Guilherme? Outro dia eu me coloquei no seu lugar. Eu fui num almoço, às escuras, foi tão romântico, levei minha esposa, meu marido. Foi na empresa, na verdade, a empresa que promoveu esse evento e eu vou levar para a vida. Então agora eu sei o que uma pessoa cega sente. Não, você não sabe. Você sabe o que uma pessoa que enxerga sente quando é vendada. E é muito diferente. Você não está preparado para aquela situação. Pô, Guilherme, mas isso é chato. Qual é a diferença? A diferença é que se alguém, depois dessa experiência, perguntar o que uma pessoa cega pode fazer, provavelmente você vai falar que nada. Você diz, gente, eu fiquei travado com medo de me esborrachar. Então, esse tipo de experiência aparente bem intencionada reforça um viés que relaciona a deficiência com incapacidade. Então, você quer saber o que uma pessoa com deficiência precisa, pode ou não pode fazer? A maneira mais fácil é você perguntar. Porque quando você deduz a sua fantasia em relação ao tema. Eu ouço muito das mulheres, por exemplo, em empresas que têm áreas produtivas, operacionais, às vezes elas são podadas ou boicotadas, porque alguém já decidiu, não, a mulher não vai querer. Talvez não queira, talvez queira, pergunta para ela. Né? Então, uma é essa, de se colocar. E uma outra frase também bonita, consagrada, é assim, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Eu entendo de novo a boa intenção, mas percebe que qual é a premissa que está por trás? Que a referência do que é certo é sua. Então, se você gostar, se você não liga de ser xingado e de xingar, se você leva a vida assim, quer dizer que você pode xingar o outro? Se você quer ter uma relação adequada com a outra pessoa, trate a outra pessoa da maneira que ela gostaria de ser tratada, e não da maneira que você. E para se conectar com a realidade do outro, de novo, a gente pergunta mais e deduz menos. Interessante, né? Essa frase é muito boa, né? Faça com o outro o que gostaria que fizesse com você, mas somos seres únicos, né, Guilherme? Cada um tem as suas vivências, experiências. O mundo ia ser um pouco mais complicado, né, se fosse tudo igual, né? Então, essa sua reflexão, ela é muito importante. Eu tenho usado muito isso ultimamente, né? Eu preciso entender o que funciona para o outro, né? Uma reflexão que eu até trouxe recentemente na minha rede social, nesse momento, né, que a gente está aqui nessa live, estão acontecendo os Jogos Paralímpicos. E eu ouço muita gente, comentário assim, né? Nossa, você viu que interessante, aquele rapaz não tem 2 pernas, um braço, e ele está rindo, está todo feliz, né? E eu aqui reclamando da minha unha encravada. E a reflexão que eu trago, primeiro, assim, a pessoa com deficiência, lá, o atleta paralímpico, a função dele social não é servir de consolo para a sua unha encravada. E quando você traz isso, qual é a premissa que está por trás? É que você não consegue conceber a possibilidade de ser feliz a não ser pela sua própria referência de felicidade. Esse é o desafio de todos nós nas relações interpessoais, e eu me incluo. É a gente se conectar com a referência do outro. Porque aí sim você tem a verdadeira empatia. Perfeito. Guilherme, uma coisa muito interessante, recentemente eu ganhei um livro da Chris Care, a gente falou sobre ele, né? Sobre vieses inconscientes.
E eu costumo dizer que eu sou um ser humano em formação, né? A gente está aprendendo, eu não sei tudo, você não sabe tudo, a gente troca, essa é a riqueza das relações. E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a entender e refletir sobre os meus vieses, que até então a gente acha que não tem. Não, eu não tenho preconceito, eu não tenho viés. Então, eu queria explorar um pouco essa questão, né, Guilherme? Muitas vezes a gente ignora, né, nas nossas relações, essa questão do que é um viés inconsciente. Como é que a gente pode lidar com os nossos próprios vieses? Como é que a gente faz esse exercício para melhorar o ambiente, para torná-lo mais positivo? Fala um pouco desse assunto para a gente. Bom, isso é uma pergunta interessante. Eu vou fazer uma reflexão aqui um pouco mais profunda. Assim, o que é o viés inconsciente, primeiro? Né? Viés inconsciente, de maneira muito resumida, é o nome Nutella para preconceito. Sem tirar nem pôr, né? É que viés é mais bacana você falar, agora a gente vai chegar no final do ano, naquele encontro familiar, a gente vai falar, eu fiz um teste para ver meus vieses. É até chique falar que você tem viés, né? Mas nada mais é do que o preconceito. E que, como você bem falou, todos nós temos. E todos nós temos, e aqui, para dar uma polemizada, ainda bem que todos nós temos. Porque é o viés inconsciente que viabiliza a vida inteligente. Eu vou explicar essa frase. E mais do que isso, ele faz mais a gente acertar do que errar. Mas antes que você decida cortar essa live aqui, fala assim, Guilherme, onde você vai chegar, meu querido? Eu vou explicar. Como que nosso cérebro funciona? Todos nós tomamos milhares de decisões todos os dias. Todos nós, sem exceção. Decisões simples, automáticas, sabe? Olhar para a direita, esquerda, dar um joinha ali, uma curtida num post fofo, até decisões mais complexas. Uma gestão de conflito, um dilema entre investir nisso ou naquilo, uma questão de trabalho. Não tem como o nosso cérebro se aprofundar em tudo que ele precisa decidir. É impossível, não tem tempo para isso. Tem estudo que mostra que em 97% das decisões o nosso cérebro não se aprofunda. Então ele decide com base em quê? Com base em média, estereótipo, vivência, passado, experiência. E essa dinâmica faz mais a gente acertar do que errar. E é por isso que essa dinâmica se perpetua. Por exemplo, aproveitando que a gente está na BP, deixa eu contar o meu pediatra. Como que foi? Meu pediatra era maravilhoso. Meu pediatra, por que ele era maravilhoso? Porque a criança chegava lá, ele não pedia 10 mil exames. Ele já batia o olho na criança, falava 2 minutos ali, fazia 2 perguntas para os pais e já dava um tratamento e funcionava. Nossa, Guilherme, o que seu pediatra fazia? Ele já sabia qual era a virose do momento, ele já sabia quais eram as características, e se a criança aparecesse lá com 2 dias de febre, 1 de espirro, 2 quadros de tosse, ele já sabia que tal tratamento ia sarar. Em 85% das vezes, André, sarava. Só que em 15, 20 não sarava. Ali a criança voltava com os pais desesperados. E aí que o pediatra pedia, pelo menos o meu pediatra, aí que ele pedia o exame de sangue, o exame de imagem. Por quê? Porque não dá, gente, para na primeira tosse que você tiver, o seu médico te pedir uma tomografia computadorizada de pulmão, com contraste. E pode ser que seja, sim, um câncer, mas estatisticamente a chance é tão pequena que ele não vai pedir, senão teria sistema de saúde que iria dar conta. Então, o médico decidiu com o quê? Ele decidiu com base em média, estereótipo. Que é estereótipo nesse caso, não. Histórico, vivência. E é assim que a gente funciona. Por exemplo, quais são as ligações, quais são os estereótipos ou médias que a gente tem em relação à pessoa com deficiência? É de colocar ela ou como coitadinha, ou como super-herói. Por quê? Porque a gente é malvado? Não, porque a gente passou a vida inteira vendo a pessoa com deficiência nas propagandas das instituições, fazendo você doar, e tem que doar mesmo, porque existe uma relação entre deficiência e vulnerabilidade social. Mas você sempre viu ou ela nesse lugar, ou ela como super-herói, o atleta paralímpico que vence todos os limites. E nas duas maneiras você está desumanizando essa relação, você está tratando meio como personagem. Existe o atleta, existe a superação, existe a vulnerabilidade social, por outro lado? Existe. Só que o cidadão com deficiência da vida real é o analista de RH, é o operador de alguma máquina. Então, só que como você sempre viu isso, você já extrapola para o todo. Por que a gente relaciona a pessoa negra, por exemplo, a funções operacionais? Porque a maioria das pessoas negras trabalha em função operacional. Mas isso é correto, Guilherme? Não. Isso, na minha opinião, é fruto de séculos de discriminação ou de processos que segregaram. Assim como... Por que a gente acha... Mas é o fato, né? A gente está acostumado, então nosso cérebro já extrapola para o todo.
Por que a gente acha que a mulher, quando volta de licença, não vai querer de licença maternidade, não vai querer viajar toda semana? Porque a maioria não quer. Agora, pô, Guilherme, então se o viés inconsciente faz a gente acertar tanto, ele tem, né, ele é tão positivo como você está dizendo, vamos fazer o dia do preconceito? Né? Não recomendo pelo seguinte. Porque felizmente, Andréia, e todos que nos assistem, felizmente chegou uma hora que a sociedade falou, galera, vamos parar de extrapolar para o todo, de maneira automática, o que é média, ou nem média é estereótipo. Porque você não pode ser só justo ou correto com quem está dentro de um padrão, você tem que tentar ser justo com todo mundo. O fato, por exemplo, de, na média, as pessoas com deficiência terem menos tempo de escolaridade, não significa que hoje você já não consiga encontrar milhares e milhares de pessoas com deficiência com nível superior. Assim como você vai encontrar centenas de milhares de pessoas negras em números absolutos, prontas para serem líderes na BP. Assim como vai ter a mulher, que vai voltar hoje de licença e vai falar, eu posso viajar todo dia, porque meu marido vai cuidar dos filhos, minha esposa vai cuidar dos filhos, porque eu tenho dinheiro para pagar 10 babás por dia ou porque eu vou doar meus filhos. Essa é uma questão dela. E para você se conectar com a realidade do outro, de novo, perguntar mais e deduzir menos. Porque é quando você deduz que o viés inconsciente atua. Claro que nem sempre isso é possível, gente, mas a gente tomando essa consciência que o nosso cérebro funciona assim, é fundamental para você derrubar o efeito negativo do viés, pergunta mais e deduz menos. Muito bom, Guilherme. E você me fez lembrar, quando a gente fez o primeiro contato, e a gente foi marcar uma conversa, eu te perguntei, qual plataforma é melhor? O que funciona para você? Isso. Lembra disso? Porque eu também não sei, eu estou aprendendo, né? Então não é a gente não tem uma relação diária e eu não sei como lidar, e nada mais justo do que eu perguntar para você o que funciona para você. Isso. Né? E aí a gente conversou e combinou lá qual era a plataforma. E essa questão de respeito, de preconceito, de viés é muito delicado, né? E muitas vezes a gente acaba meio que generalizando também, né, Guilherme, que tudo vira assédio, tudo vira discriminação. A gente tem que ter esse cuidado, esse exercício, essa reflexão diariamente, né? E aí eu quero trazer um tema aqui para você ajudar a gente a refletir, que é como é que a gente consegue distinguir quando eu estou falando de uma prática de gestão, quando eu estou fazendo um acompanhamento de meta, alcance de resultado, porque assim como a BP, as instituições têm metas e resultados para serem atingidos. E a gente, como é que eu diferencio isso, né, de uma questão de gestão e de assédio? Qual que é a diferença de, isso é uma cobrança, isso é um assédio? Não está no mesmo bolo, né, Guilherme? Fala um pouco da sua vivência sobre isso. Não está no mesmo bolo, mas a gente costuma confundir bastante, né? Eu ouço muito frases do tipo, agora não posso mais cobrar ninguém, porque tudo é assédio, não posso falar com ninguém, agora o chefe é meu funcionário, inverter as situações, né? Primeiro, acho que vale, assim, a gente trazer um contexto que o assédio moral, ele depende de intencionalidade e de uma situação que seja repetida, né? Uma situação constante. Isso não é minha opinião, é o que está lá na legislação caracterizando o assédio. E depende muito do contexto. Então, às vezes, é difícil, né? Você tem que analisar como foi a situação. Por isso que muitas vezes a gente fala, mas eu fiz uma denúncia, a resposta ainda não chegou. É porque muitas vezes não é simples averiguar. Né? Então, o contexto é fundamental. Não dá para você pegar aqui uma frase minha ou da Andréia, tentar aplicar ali, papum, em uma situação. O contexto é fundamental. Mas vamos nessa questão da cobrança e do assédio. Gente, cobrar é uma forma, vamos chamar aqui de ferramenta muito utilizada no ambiente corporativo e tem que ser usado. Né? É uma diretriz. Cobre, sim, que os acordos que foram alinhados sejam cumpridos, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum em termos de resultado de empresa. Agora, uma coisa é você cobrar. Uma coisa é você falar para a equipe, gente, o prazo está chegando e a gente está atrasado, a gente vai precisar correr. Olha, não foi isso que a gente combinou, vai precisar ser refeito. Uma coisa é isso. Outra coisa é você chegar e falar, gente, parece que eu trabalho com um bando de idiota nessa equipe. Vem cá, você fez engenharia e não sabe fazer essa conta? Qual foi essa faculdade lá para a gente mandar fechar? Então, assim, parece que é bem diferente a cobrança do assédio. Então, o assédio, ele se caracteriza quando você expõe alguém, quando, logicamente, né, isso se agrava, não só quando tem nível hierárquico envolvido, mas se agrava quando tem nível hierárquico. É quando você faz questão de chamar a atenção na frente de todo mundo. Ah, Guilherme, mas eu tinha razão. Aqui a gente não está falando de conteúdo, a gente está falando de forma, muitas vezes. Né? Então,
como que hoje tem casos de assédio, né? Como que a justiça tem olhado para isso? O que tem sido caracterizado, às vezes, ou como assédio moral, né? É quando um líder, às vezes, vê que um colaborador se inscreveu nas vagas internas, porque às vezes, né, a gente abre as vagas para os colaboradores, a gente abre para o mercado, e a partir do momento que ele viu que aquele colaborador se inscreveu em outra vaga, ele se sente de alguma maneira que ele começa a parar de passar tarefa para aquela pessoa, ou passar metas impossíveis, meio que preparar, sabe, para desligar. Mas assim, você quer desligar alguém? Desligue. Não faça essa situação, porque você está se vulnerabilizando a empresa. Então, enfim, acho que tentei aqui trazer um pouco a diferença da cobrança, que é fundamental para atingir os resultados, e o assédio, que é algo que expõe, que ridiculariza, que constrange. E nessa linha de assédio, Guilherme, é interessante a gente também pensar que o assédio geralmente é uma coisa rotineira, frequente, né? Então, vou trazer uma situação aqui. Imagina que eu chego e aí o meu chefe está nervoso e grita comigo e briga comigo naquele dia, e aí peraí, isso é um assédio, né? Não, mas aí ele furou o pneu no meio do caminho, ele perdeu o horário, ele tinha uma reunião, ele teve um problema com a família, né? O que aconteceu naquilo? E aí é a questão do contexto, né, Guilherme, que você trouxe, né? Acho que é importante a gente entender o que é uma situação pontual e que todo mundo, como ser humano, tem os seus dias ruins, ainda que não justifique, mas fazer essa diferenciação também é importante olhando para contexto, né? Muito, esse é um ótimo exemplo. Assim, às vezes, vamos supor, né? Você está lá, você está numa situação que tem um prazo, você cuida da máquina, você é o responsável técnico pela máquina de ressonância, vou trazer um exemplo de quem é leigo, tá? E aí você tem vários exames para fazer e tem uma situação que não foi resolvida e faltam 2 minutos e em algum momento você foi lá e falou num tom mais alto com a equipe, né? Ô Guilherme, foi só essa vez, eu perdi a calma mesmo, sabe? Falei, assim, se você perdeu a calma uma vez, isso, gente, não caracteriza assédio. Depois, minha recomendação é vai lá, pede desculpa, mas as pessoas, se isso de fato foi pontual, a sua equipe vai saber. Eles vão entender aquele momento de estresse. Agora, né, se você usa o grito como método de liderança, aí é assédio. Tem gente que fala para mim, Guilherme, mas tem funcionário, tem pessoas que só funcionam na base do grito. Talvez tenham, só que você, como líder, você vai precisar encontrar outra maneira de liderar essa pessoa. Porque assim, você vai escolher se você quer ser o líder do passado, que usava essa ferramenta, que hoje, felizmente, é caracterizada como assédio, ou que você quer se preparar para ser o líder do presente e do futuro. Você vai precisar achar outra maneira de fazer aquela pessoa produzir. Porque, de fato, se o grito, se essa situação constrangedora é uma ferramenta para você atingir o resultado, aí sim você é uma pessoa que está aí sendo caracterizada como alguém que assedia. Precisa atualizar a caixa de ferramenta, né, Guilherme? Exatamente. Essas ferramentas não servem mais nos dias de hoje. Não é só para a liderança, né? Para os nossos colegas de trabalho como um todo, né? Para todo mundo, né? Porque a liderança tem a liderança formal ali dos cargos, mas todo mundo exerce liderança nos processos, né? Desde do aprendiz até a CEO, todo mundo exerce liderança nas situações. Então, bom ressaltar isso. Isso aí. Muito bom. E aí eu quero trazer uma outra questão aqui para o nosso bate-papo, né? Muitas vezes a gente ignora uma questão que tem um nome agora, Guilherme, que chama bullying, né? A gente vê muito isso nas escolas, as escolas têm um desafio sobre esse tema e a gente tem também esse desafio no ambiente corporativo, né? Mas vale só lembrar que esse nome foi dado há poucas décadas, né? Antes era outro nome, se colocava apelido em tudo. O que é bullying, né? Então a gente está falando aqui uma tradução literal que é bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar e ridicularizar. Uma série de significados. Isso também acontece nas relações no ambiente de trabalho, mas isso é diferente de assédio, certo? A gente não coloca no mesmo pacote. Vamos diferenciar um pouco isso? Vamos. É uma espécie da antessala do assédio, vamos dizer assim, né? E é uma questão corriqueira, e aqui, gente, é importante que essa abordagem que eu vou fazer agora é totalmente para o ambiente corporativo. Ah, Guilherme, você quer dizer que na minha vida pessoal eu posso mandar ver, falar qualquer coisa? Não. Daí, assim, que aqui é só para a gente deixar claro o que é mandatório, do que é objetivo, né? Do que é narrativa, do que são versões, do que é subjetivo, que é o ambiente social. O que é o bullying? Essa questão de ridicularizar, tal, ele tem muito a ver com as piadas, com as brincadeiras, que muitas vezes a gente acha que está só descontraído.
Então, em vários clientes meus, eu já vi situação onde todo mundo chamava determinado colaborador por um apelido, e todo mundo falava, não, mas ele ri, não, é de boa chamar ele assim. Dessa pessoa saiu da empresa e processou. Nossa. Mas por que ele processou, Guilherme? Vai ser porque ele foi desligado, quer se vingar. Pode ser que seja isso, mas pode ser que ele tenha percebido que para ser incluído, para se sentir pertencente, ele tinha de rir do deboche que faziam com ele. Então, nossa orientação, gente, é a seguinte, em relação ao apelido, que é a coisa que a gente faz muito, checa se a pessoa quer ser chamada, se ela já trouxe da vida pessoal dela aquele apelido, checa com ela. E mesmo que ela trouxer da vida pessoal e diga que tudo bem para ela, se for um apelido relacionado a uma característica física, a nossa orientação é não use esse apelido no ambiente de trabalho. Porque você está se vulnerabilizando, você está vulnerabilizando a empresa, e às vezes aquele apelido não ofende a pessoa em questão que está sendo chamada. Para ele de boa, mas o colega do lado que tem a mesma característica pode se sentir ofendido. Pode ver que a característica dele está sendo relacionado a algo menor, debochável, a piada. Isso machuca as pessoas. Então, checa, né, se a pessoa quer, se sente confortável, e mais do que checar. Se for algo relacionado a uma característica física ou de orientação sexual, de cor, a recomendação é não use. E Guilherme, não vale dizer, mas era só uma brincadeira, né? Não cabe mais esse tipo de coisa, né? Mas eu só estava brincando. Mas se você brinca e ofende, ridiculariza, não é uma brincadeira, né? Exatamente. Aqui, gente, nesse caso, a gente não está julgando a intenção, a gente está julgando a ação prática, a gente está julgando a consequência que essa ação tem, que é de fazer com que as pessoas passem a ter menos saúde mental. A gente não fala que o foco, a gente fala assim, não, Guilherme, é linda essa conversa, mas olha, eu trabalho, o meu foco é no desempenho, viu? Para mim, tanto faz, viu, se é gay ou se é hétero, para mim o que importa é se a pessoa desempenha. Se para você o que importa é se a pessoa desempenha, ótimo, perfeito, mas será que é mesmo? Porque se de vez em quando você faz uma brincadeirinha homofóbica, sabe, achando que está só descontraindo, o que você está dizendo para a equipe? Que para você faz sim diferença ser hétero ou ser gay. Você está dizendo mais. Que ser gay é algo risível, debochável, motivo de vergonha. Será que seu foco é só no desempenho mesmo? Então essa é a reflexão que a gente convida cada pessoa a fazer. Perfeito. É um exercício diário, né? Estejamos vigilantes às nossas atitudes, né, Guilherme? Sim. Esse é o ponto, né? E aí você usou um termo ali antes, né, da antessala do assédio, eu quero trazer um outro tema. Então a gente falou aí de bullying, e aí tem um outro tema que acontece ali na antessala, que a gente precisa trazer à mesa aqui, que é a conduta sexual inadequada ou imprópria, né? Tem algumas nomenclaturas, né? Dá alguns exemplos aqui para nós, como que isso se manifesta, Guilherme, e qual que é o nosso papel, seja como colaborador ou na liderança, como você falou, no dia a dia, cada um exerce uma liderança formal ou informal, como é que a gente pode tratar essas questões de importunação sexual? Essa conduta sexual inadequada, ela também é a antessala do assédio sexual. Enquanto o assédio sexual, embora na legislação dê margem para algumas interpretações, mas como ele está sendo julgado, caracterizado pela justiça, principalmente quando tem nível hierárquico direto ou indireto envolvido numa troca de favores ou questões sexuais por algo que possa influenciar na carreira. Esse é como tem sido julgado hoje a questão do assédio sexual. Mas a antessala é a conduta sexual inadequada, que também é bastante grave, é bastante hostil, é bastante invasiva. Né? Que é aquela conduta do dia a dia, é aquele comentário, aquele elogio com tensão sexual que a gente faz, é aquele toque indesejado. Guilherme, mas eu não posso mais elogiar ninguém? Pode, gente. Uma coisa é alguém cortar o cabelo e você fala, nossa, você ficou bem assim, você fica muito bem. Outra coisa é a pessoa vir com uma roupa, às vezes mais justa, mas você fala, pô, vem assim que você deixa o ambiente mais florido. A gente sabe quando a gente está dando uma atenção sexual, né, para um comentário, para uma questão. Sabe? É aquele abraço, aquele toque que a pessoa não pediu e você faz. Ah, mas eu vi que ela ou ele abraça o amigo ou amiga dela daquele jeito bem apertado e por isso que eu fiz igual. O fato de abraçar uma pessoa não significa que você pode abraçá-la da mesma forma. Então, né, aquela massagem que ninguém pediu e você chegou fazendo no ambiente de trabalho. Então, são situações que a gente naturaliza, que viram atalhos para questões sexuais. E que se você acha que ninguém está reparando, estão sim, estão sentindo e felizmente estão trazendo isso. Então essa é a conduta. E o que é importante? Seja no assédio, seja na discriminação, na piada, no apelido, né? Qual é o nosso papel?
sobretudo da liderança. Quando um líder vê algo acontecer e não faz nada, ele está fazendo, ele está dizendo que tudo bem. Então, assim, a ideia, gente, não é a gente criar um ambiente policialesco onde quem pisar 1 centímetro fora da linha está fora. Sabe por quê, gente? Porque se a gente fizer isso, daqui a uma semana a empresa está vazia. E nem eu vou poder entrar. Vamos combinar? Não vamos ser hipócritas. Agora, o que a gente precisa, eu não estou falando de um assédio sexual, de uma questão racial, racista, que aí a tolerância deve ser zero. Mas eu estou falando de situações que às vezes a gente faz sem perceber, porque a gente naturalizou. E a minha recomendação é, quando isso acontece, chama a pessoa de canto. Não precisa ser na frente de todo mundo, até porque senão você vai estar podendo cometer ali um assédio moral. Chama de canto e fala, olha, você fez uma brincadeira, uma piada, no caso de piadas, né? Que, usando a característica de uma pessoa de forma pejorativa, eu mesmo já devo ter feito várias vezes, mas vamos combinar de não fazer mais? Porque quando a gente faz isso, a gente está, né, quando a gente pega a característica de alguém de forma pejorativa, a gente está machucando, a gente está agredindo, a gente está sendo cruel, a gente está sendo desonesto. E além disso, está contra o nosso código de ética. Porque no código de ética que todo mundo assinou, está escrito que não pode discriminar. E atitudes, brincadeiras que prejudicam, que constrangem grupos sociais de forma sistemática, é tecnicamente discriminação. E aí é isso, gente. Assim, a ideia aqui, conforme eu trago esses exemplos, André, e olho para o meu passado, eu me vejo vulnerável a um monte de coisa que eu estou falando aqui. A ideia não é julgar nenhum de vocês. A ideia é promover num ambiente seguro e íntimo aí, uma reflexão se dentro, em nome da BP, as atitudes de vocês estão alinhadas com as diretrizes da BP, que vocês disseram sim quando entraram aqui na empresa. Perfeito, Guilherme. Isso remete a uma questão que aqui na BP a gente reforça muito, que é a questão do diálogo aberto e franco, né? E é exatamente isso. Então, se eu não gostei de determinada brincadeira, atitude, deixa eu resolver, vamos ali conversar, né? E estamos em construção, né, como seres humanos. A gente erra até todos os dias, a gente quer acertar, mas a gente tem ali as nossas falhas. Então, essa conversa, esse diálogo é o que fortalece o nosso ambiente, as nossas relações respeitosas, né? Então, a gente precisa praticar de verdade essa questão. E aí, Guilherme, vamos interagir um pouco aqui com o público, né? O pessoal aqui no chat, tem um comentário da Ana, quando a gente falou de bullying, e ela fala que o silêncio diante do bullying faz parte do problema. Precisamos ser a voz que defende e acolhe quem sofre. Interessante isso. Faz suas considerações sobre essa questão. Porque isso é uma omissão, porque às vezes quem sofre o bullying não consegue se defender, né? Eu acho que assim, né? Eu acho que tem... Assim como o assédio moral, o bullying também, a gente tem que analisar todo o contexto, eles acontecem de intensidade menor. Tem aquele bullying que é feito ali rapidinho, tem aquele que é quase que sistêmico, a empresa, uma área inteira pega uma pessoa e faz bullying todos os dias, isso também tem. Agora, é importante a gente, né, quando o bullying não é com a gente, é com a outra pessoa, às vezes a gente tem proximidade com a pessoa que fez o bullying, a gente poder chegar ali, comentar, alertar, olha, acho que não está legal, né? E também, gente, sempre que possível, nós que estamos, às vezes, eventualmente sofrer bullying, a gente não tem esse dever, mas vai ajudar muito. A gente também se colocar, a gente dar limite, que a gente vai estar se valorizando. E não necessariamente é você ir para a guerra e correndo para o canal de denúncia e chamar para uma conversa, porque vamos combinar que você que está sofrendo bullying, talvez sem nem perceber, também cometa bullying. Gente, todo mundo é vulnerável nessa conversa. Então, você chamar alguém de canto e falar, pô, quando você fala isso aqui, eu fico constrangido, muitas vezes vai resolver a situação. Né? Então, claro, nós, quando somos o terceiro da história, se a gente puder interferir, é muito bacana. Porque a gente está emocionalmente distante da situação e é mais fácil a gente interferir com racionalidade. Agora, quando a gente está sofrendo, eu sei que isso não é fácil e nem sempre é possível. Mas se for, chama a pessoa de canto. Fala, pô, você é um cara bacana e tal, quando você faz aquela brincadeira, eu fico assim, pô, se você puder parar, e normalmente isso resolve. Resolve, né? O diálogo é a chave, né, para as boas relações sempre, né, Guilherme? Vou trazer aqui uma pergunta aqui do nosso público ali que está conectado, a gente está com mais 135 pessoas ali ao vivo, tá bom? Guilherme, como é que a gente pode garantir que o respeito se mantenha na prática constante no ambiente de trabalho, mesmo em momentos de pressão e conflito? Ambiente corporativo é isso, né? E qual é o desafio para a gente manter essa relação respeitosa? Praticando, treinando. Como será que é acertar o pênalti decisivo para o jogador, né, com a pressão que aquilo vai definir um campeonato? É aquele treinando bastante.
E quanto mais você treinar, quanto você mais trouxer essa reflexão que respeitar e cumprir acordo que você não concorda, e conforme você trouxer isso para a sua rotina, na hora da pressão, isso vai vir mais natural. A única maneira de a gente se preparar em qualquer situação da vida para momentos tensos é quando você já praticou isso no momento calmo. Vamos dizer assim. Então, é isso. Vamos praticar isso quando a maré estiver baixa, que quando o mar ficar revolto é mais fácil lidar. É igual andar de bicicleta e dirigir, né, Guilherme? Tem que praticar, não tem outra alternativa, né? Tem que exercitar todo o tempo e fazer a autorreflexão, né? Onde é que eu errei, onde é que eu acertei e seguir adiante, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, Guilherme. Como podemos equilibrar a liberdade de expressão com o respeito aos colegas no ambiente corporativo? Interessante esse tema. Umas perguntas difíceis. Não tem pergunta fácil aí, não? Podia alguém fazer uma pergunta mais fácil, né? Então, a liberdade de expressão não significa poder falar tudo, significa você poder falar e ser responsável pelo que você fala. Então, isso precisa ficar muito claro, gente. Não é vale tudo. Você fala e você tem que responder pelo que você fala. Então, essa é a questão, né? E você teve a liberdade de escolher o acordo que prevalece, por exemplo, na BP, na hora que você disse sim para a empresa e assinou o código de ética. Qual foi o acordo que você, de maneira livre, escolheu? É um acordo que está escrito de maneira explícita, não pode discriminar. Que está dizendo que respeito é inegociável. E por isso é importante semanas como essa que a BP promove para a gente ajudar a aterrissar para a prática essas palavras que estão nos nossos documentos. Então esse é o desafio. Liberdade não significa libertinagem. A gente tem que ter responsabilidade em cima das nossas ações. Muito bom. E, Guilherme, essa pergunta e seus comentários me remeteu a uma outra questão que a gente vê muito, assim, hoje não pode falar certas coisas, certas palavras, certas expressões, né? E às vezes pode ter um pouco de radicalismo nisso tudo, né? E às vezes eu escuto muitos colegas e eu mesma em algumas situações com esse cuidado. Será que eu posso dizer isso? Porque pode ser, né, interpretado diferente do que realmente significa. Então, isso também é um desafio nos dias atuais, né? É um enorme desafio. Essa questão da terminologia, a terminologia, ela é muito importante. Mas eu digo que ela tem um papel um pouco negativo na construção do ambiente inclusivo. Por que eu digo isso? Por que é importante? Porque quando a gente usa um termo correto, a gente trata aquela situação da forma correta. Olha que simples. E quando a gente usa um termo inadequado, mesmo que sem intenção, você está ajudando a perpetuar um olhar que às vezes discrimina ou estereotipado de um grupo social. Então é importante. Por que eu digo que é um pouco chato até? Porque hoje tem gente que não usa a terminologia para educar, para construir. Tem gente que usa a terminologia como arma. Tem gente que aprende lá, lê 2 artigos sobre terminologia e se sente uma espécie assim, de um justiceiro que fica procurando a vírgula para arrebentar com a reputação do outro. E assim, os meus melhores amigos, André, eu sou uma pessoa cega, como eu falei agora há pouco, trabalho com esse tema da diversidade em todos os aspectos. Eu vou te falar que meus melhores amigos sabem muito pouco de terminologia, para não dizer que não sabem quase nada. Minha família, as pessoas com quem eu me relaciono. E na prática eles são bem inclusivos. O que eu quero dizer, gente, não é que terminologia... assim, não quero dizer que terminologia não é importante. É importante, mas vamos usar para construir ponte e não mais muro. E na terminologia, a gente precisa separar, aliás, em tudo, o que é objetivo do que é narrativa. E a terminologia tem muita narrativa, narrativas que são interessantes para a gente refletir. Só que a gente tem que ser honesto em dizer que é uma narrativa. Vou dar um exemplo, o tal do todes, amigues, é uma narrativa. Daqui 5 anos, pode ser que vire mandatório, pode ser que seja... Hoje não está incluído na língua portuguesa. E hoje, o que eu vejo? A gente perdendo muito tempo com narrativas, isso serve de pano de fundo, ou melhor, não de pano de fundo, de cortina de fumaça, para o que é mandatório. Então eu ouço muito hoje falar de todes e pouco a gente falar na empresa que comentário sexista, comentário homofóbico tem que ser 0. Porque isso tem lastro no nosso código de ética. Vou dar exemplos, tá? De maneira bem rápida, o que é objetivamente correto na língua portuguesa? O certo é homossexualidade, não é homossexualismo. Por quê? Porque homossexualismo conota doença. Né? Para mim é doença, Guilherme. Para a BP não é, para a legislação brasileira não é. Então o sufixo ismo conota doença? Guilherme, você está dizendo que feminismo é doença? Você está dizendo que cristianismo... Já me fala seu Instagram que eu vou lá te cancelar agora, né? Gente, sufixo ismo tem 6 significados.
Um deles é doença. O certo é orientação sexual, não é opção nem preferência. Por quê? Porque quando a gente fala que optou, parece um detalhe para quem é hétero, mas para quem é gay, quando você fala que optou, preferiu, né? Você está dizendo que foi uma escolha. Isso dá margem para ele passar a vida inteira ouvindo. Vai lá no meu médico, no meu terapeuta, no meu pastor, ele vai fazer você gostar de mulher de novo. Isso é cruel, injusto e não tem embasamento científico. É orientação, que é uma orientação íntima baseada numa condição inata. Resumindo, a pessoa nasceu. O certo, na parte racial, é que a pessoa pode ser amarela, branca, indígena, parda ou preta. E a soma de pretos mais pardos forma a população negra. Guilherme, eu ouvi falar que negro não pode, porque o influenciador que eu gosto falou que é só para usar preto. Bom, você pode seguir o influenciador que você quer ou você segue o IBGE. Eu estou aqui para trazer o que é oficial no Brasil. Talvez amanhã mude. O certo é, para finalizar, é pessoa com deficiência. Sim. Por quê? Porque a ideia é não negar a deficiência, mas ao mesmo tempo não resumir a pessoa a essa deficiência. Ela é uma pessoa. Eu acho que uma situação que eu acho que fica fácil mostrar que todo mundo é vulnerável, às vezes tem gente que pergunta assim para mim, Guilherme, quando você nasceu, você já era... Você nasceu Você nasceu assim? As pessoas me perguntam. E eu falo, olha, não nasci assim. Graças a Deus, senão minha mãe ia morrer, porque eu tenho 1,87 m, 86 quilos, ia ser uma tragédia, né, André? Assim como, né, Guilherme? Então, definam exatamente. Assim. E por que ele não quis perguntar se eu nasci cego? Porque ele achou que ia me ofender. Por quê? Porque ele, assim como a galera que está nos assistindo e a gente usa cego é para ofender mesmo. Quem você chama de cego? Ô, juiz cego, não viu que foi pênalti pro Corinthians? Né? Quem que você chama de surdo? Ô filho, tá surdo? Papai manda você fazer um negócio, você faz o contrário? Gente, nesse exemplo, o filho não é surdo, ele é teimoso. Não existe juiz de futebol cego, ele está errado ou você está errado. Então, assim, a mesma pessoa que às vezes faz um escândalo quando você erra o tema racial, chama o juiz de cego porque ele não deu pênalti pro time dele. E a reflexão que fica é a gente evitar usar uma característica possível no ser humano de forma negativa, pejorativa, estereotipada. Porque mesmo sem intenção, você está ajudando a associar aquela característica com algo negativo. Mas, de novo, gente, vamos usar essa terminologia que é importante para construir ponte e não mais muro numa conversa que parece estar cada vez mais bélica e afasta as pessoas. Muito bom. E é reconhecer a nossa vulnerabilidade, né, Guilherme? Eu acho que a mensagem principal é essa, né? Somos todos vulneráveis, né? Cometemos falhas nas nossas falas, nas nossas atitudes. Vindo aqui para mais um comentário aqui do chat, a gente hoje está... Nós estamos com 5 gerações convivendo, né, Guilherme, no ambiente de trabalho. E a gente tem um desafio geracional e a questão do respeito aqui também, seja com estereótipos, né, seja com as atitudes. Como é que a gente pode também ter atenção a essa questão, né, e trabalhar essa diversidade geracional dentro do ambiente de trabalho? A questão geracional explicita muito a diferença de crenças que a gente tem, né? Conforme as gerações, as crenças, até valores, atitudes vão mudando. E aí vale a gente lembrar, pegando um gancho com outro tema que eu cito bastante, que é a diversidade, que a conversa da diversidade é a conversa da complementariedade. Uma pessoa jovem, sabe, jovem, que segue 10 mil coaches na internet, compra livro de autoajuda e não percebe que aquela pessoa mais velha que trabalha com ela tem a experiência prática, que é o que de fato conecta com a vida real, e ele acha que só é uma pessoa ultrapassada, ele pode gastar milhões com livros que ele nunca vai entender nada. Assim como a pessoa, que às vezes é mais velha, e só vê na pessoa jovem uma ameaça, ou uma pessoa que, olha, chegou aqui, já quer ser presidente, beleza, tem uma ansiedade, de fato, mas se ele não vê ali uma oportunidade, se ele conectar com as novas tendências, talvez ele já bloqueou a curva dele de aprendizado. Então a ideia, gente, não é competir. Não é falar assim, não, a pessoa mais velha também tem facilidade com tecnologia. Não, na média tem menos. Média não é todo, claro. Né? A pessoa mais jovem consegue ter a sabedoria. Não, gente, a experiência traz sabedoria. E na hora que você reconhece seu ponto forte e, sobretudo, reconhece o seu ponto de melhoria, você se abre para essa complementariedade e aí vem o respeito pelo que o outro tem e você não tem. É esse olhar que a gente precisa trazer para que as gerações e para que as pessoas que têm influências culturais diferentes convivam melhor. Muito bom. Guilherme, a gente está aumentando a audiência. A gente não está perdendo. Olha que convidado especial que a gente tem hoje aqui. Então, as pessoas estão conseguindo se conectar e com certeza assistirão depois.
Tem mais aqui uma questão. Como é que os líderes, aí vamos traduzir líder, o formal e o informal, né? Trazendo essa situação que a gente tem aqui. Como é que a gente pode dar o exemplo de respeito e inspirar as nossas equipes para adotar esse valor no dia a dia, que, como falamos, está lá escrito, explícito no nosso código de conduta. Mas como é que a gente faz isso na prática? Olha, o líder, liderança, gente, é desafiadora, né? Exercer liderança é algo desafiador. Claro que você vai exercer uma liderança mais efetiva a partir do momento que você tem atitudes práticas, na hora que você sai só do discurso, e o discurso é importante, mas na hora que você leva isso para a prática. É na hora que você dá senso de urgência para aquela questão. Tem cliente meu que fala assim, Guilherme, sabe essa questão de conduta sexual inadequada, que a gente falou agora há pouco? Na minha empresa não dá muito para eu pegar muito pesado com isso, sabe? Porque, por exemplo, no refeitório aqui, era uma empresa que estava falando, era uma indústria, e estava falando do refeitório de uma área produtiva. Ele falou aqui, ó, a maioria absoluta, 90%, 95% é homem. E tem algumas mulheres, e na hora que a mulher vai ali no refeitório pegar comida, tem metade quase quebra o pescoço secando a menina. E se eu for mandar embora, Guilherme, não vai sobrar ninguém nessa empresa. Isso tá... Eu falei assim, será? Eu falei, manda embora um. Eu falei, eu tenho certeza que se você atuar em cima de um, não vai ter o segundo ou terceiro. Porque se toda vez o pessoal vira o rosto e você não faz nada, toda vez você, empresa, está dizendo que tudo bem secar a menina quando ela está pegando comida. E eles fizeram, sabe o que aconteceu? Foram embora 2, porque foi tão na sequência o primeiro do segundo. Né? Mas a partir daquele momento onde ficou sabendo, na verdade não foram embora, eles foram advertidos e as pessoas ficaram sabendo, pronto, acabou. E na hora que o líder, naquela reunião de informação, começou de maneira prática falar, traduzir para a prática o que é respeito, porque, gente, uma coisa é você ir num evento que fala de respeito, você coloca só um coração no chat, você como líder, fala uma frase fofa, fala que aprendeu com seu pai que respeito é inegociável. Outra coisa é nas suas reuniões, na sua rotina, você trazer esse senso de urgência. É você perguntar, você que é homem e está numa equipe predominantemente masculina, vira para a mulher da sua equipe e fala, como que é essa mulher aqui? O que tem de bom e o que poderia ser melhor? Se eventualmente você tem abertura com uma pessoa LGBT da equipe, pergunta para ela, como que é ser gay aqui? E ela vai te falar, olha, é bacana, eu gosto do ambiente, é que quando vocês fazem tal brincadeira eu me sinto constrangido. Você vai ver que é muito mais simples. E aqui, gente, de novo, eu não estou falando de gestão da diversidade, eu estou falando de gestão de pessoas. Você reconhecer a singularidade do seu colaborador é o básico para uma gestão efetiva de pessoas. Muito bom, Guilherme. A gente está chegando ao fim já no nosso bate-papo. Foi rápido, leve. Acho que a gente conseguiu trazer leveza, né? Mas antes de encerrar, é importante a gente só resgatar o que você trouxe lá no começo. O que é respeito mesmo? Eu queria que você reforçasse o conceito de respeito para a gente sair daqui lembrando disso no nosso dia a dia. Olha, eu vou, se você me permite falar, reforçar o respeito e trazer uma mensagem que eu acho que vale a pena para uma reflexão. E primeiro assim, respeito, gente, é simplesmente cumprir acordo que você não concorda. De novo, fazer só o que quer, o que eu fazia quando tinha 18 anos, filho mais novo, caçula, né? Fazer só o que quer, coisa de moleque mimado. Respeitar é cumprir acordo. Então, se houve o acordo, em algum momento você disse sim para aquela situação, para aquela dinâmica, para aquele código, que eventualmente você não concorda. Uma reflexão que eu gosto de deixar, assim, gente, nesse tema que envolve comportamentos, crenças, tem muita subjetividade. Como eu falei para você, você já sabia, né, André, mas para todo mundo que está aqui, eu sou uma pessoa cega. Gente, seria maravilhoso se todo mundo nascesse sabendo tudo em relação à inclusão da pessoa com deficiência visual. Para mim, nossa, como seria bom. Só que eu não preciso pensar 30 segundos para lembrar que meu pai não sabe, minha mãe não sabe, minha filha não sabe, eu não sei. Eu não estou dizendo, gente, assim, reconhecer a própria vulnerabilidade é fundamental. Mas a ideia, assim, não é dizer assim, Guilherme, tudo é mimimi. Não. Gente, uma pessoa protagonista, ele sabe que dificuldade é real. Ele vive todo dia, mas ele já percebeu que a chance dele vencer na vida tem a ver com a maneira com que ele lida com essas dificuldades.
Eu conheço várias pessoas com deficiência que, quando erram com ela, baseada numa dor legítima, elas vão lá e mandam e-mail para todo mundo falando que a empresa é capacitista, tudo. Só que essa mesma pessoa está no almoço e chama um amigo de Bambi, achando que está só descontraindo. Eu conheço pessoas do tema LGBT que vão para o palco e falam: se você usar tal frase, você é homofóbico, você... E essas pessoas descem do palco e encontram uma pessoa cega, elas travam, fingem que não viram, desviam. Eu dou consultoria para ator, para atriz, alguns bem famosos. E se a gente entrar no Instagram deles agora, Andréa, pode ter certeza, eles já salvaram o mundo com posts fofos só hoje. Só que na hora que eu estou no boteco lá com eles no Rio de Janeiro, eles deixam escapar um comentário sexista, machista, homofóbico. Porque eles são malvados? Não, porque eles, assim como vocês que estão nos assistindo, assim como eu, todo mundo é vulnerável, gente. E quando você reconhece a sua vulnerabilidade, é mais fácil respeitar a vulnerabilidade e o processo do outro. A ideia não é passar pano e esconder a dor. Fale sim da sua dor e traga a sugestão, mas faz isso querendo construir ponte e não muro, porque nessa conversa todo mundo é vulnerável. Então é esse recado que eu queria trazer, que no ambiente onde tem tanta subjetividade, onde todo mundo é vulnerável, a gente se abrir para construir ponte é o que vai tornar o ambiente mais leve e seguro para todo mundo. Perfeito. Nossa, que delícia te ouvir. Poderia ficar aqui a tarde inteira, uma aula, muito aprendizado, muita reflexão. Te agradeço ter aceito o nosso convite para brilhantar nossa semana, tá, Guilherme? Foi muito legal te ouvir. Depois, quem não conseguiu estar ao vivo, assistirá depois no Workplace. E aqui, pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de lembrar a todos que a BP, ela é finalista do Prêmio Reclame Aqui 2024. É uma das premiações mais importantes do país, que reconhece as empresas com melhor reputação. Na segunda-feira, nossa live foi sobre imagem e reputação, então é importante trazer esse tema aqui para lembrar. Então, as empresas com melhor reputação em relação ao atendimento a consumidores. E como a BP é o único hospital que está participando dessa premiação com a nota mais alta na plataforma. E você pode votar e nos ajudar a trazer esse prêmio aqui para casa. O link está no chat aqui da live, você pode compartilhar com seus colegas, amigos, familiares, quanto mais melhor. Então, participem aí dessa votação para a gente conseguir conquistar esse prêmio. Então, eu encerro aqui, agradeço mais uma vez a participação do Guilherme, agradeço a todos que estiveram conectados, quem vai participar ainda depois. A gente tem uma roda de conversa daqui a pouco, né? Depois do almoço, às 15 horas. Estamos lá com o jogo de tabuleiro no Espaço Viva, como eu falei. Estou muito feliz de estar aqui, né, encerrando as lives dessa semana, e aí fica o convite para que a gente seja protagonista, para que a gente reconheça a nossa vulnerabilidade, mas que mais do que tudo que a gente influencie positivamente esse ambiente de trabalho para a gente tornar a BP cada vez melhor, de estarmos aqui, né, com um propósito único que é valorizar a vida. Obrigada, pessoal, e até mais.